Eu vou continuar lendo. Samuel, 1 Samuel, o 4º capítulo. Israel é derrotado pelos filisteus. A palavra de Samuel chegava a todo Israel. Os israelitas saíram para combater contra os filisteus em Ebenezer. Os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel. Desfechado o ataque, os israelitas foram derrotados pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 homens dentre as fileiras. Quando a tropa voltou ao acampamento, os anciãos de Israel perguntaram: por que Javé nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança de Javé, para que venha entre nós e nos salve das mãos de nossos inimigos. O povo mandou, pois, buscar em Silo a arca da aliança de Javé dos exércitos, que está sentado sobre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ófines e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança de Javé entrou no acampamento, todo Israel aclamou com voz tão forte que fez retumbar a terra. Os filisteus ouviram o ruído da aclamação e perguntaram: que significa o ruído desse grande clamor no acampamento dos hebreus? Então souberam que a arca de Javé havia chegado ao acampamento e tiveram medo, pois diziam: Deus veio ao acampamento, e acrescentaram: ai de nós, isso nunca aconteceu até agora. Ai de nós, quem nos salvará das mãos desses deuses poderosos? Esses são os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte das pragas no deserto. Coragem, ó filisteus, e portai-vos como homens, para não vos tornardes escravos dos hebreus, como eles foram vossos escravos. Agi como homens e combatei. Os filisteus lutaram, pois Israel foi vencido, fugindo cada um para sua tenda. A derrota foi enorme, e foram mortos de Israel 30.000 homens da infantaria. A arca de Deus foi tomada, e morreram os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias. Morte de Eli. Um homem de Benjamim correu do campo de batalha e chegou no mesmo dia a Silo com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. Quando chegou, Eli estava sentado na cadeira, à beira do caminho, observando, porque seu coração estava receoso por causa da arca de Deus. Logo que o homem entrou na cidade e contou a notícia, toda a cidade prorrompeu em gritos. Ao ouvir o ruído dos gritos, Eli perguntou: que significa o ruído deste tumulto? O homem apressou-se em informar Eli. Ora, Eli estava com 98 anos, tinha um olhar fixo e não enxergava mais. O mensageiro disse a Eli: eu sou o que venho do campo de batalha. Fugi de lá hoje. Ele perguntou-lhe: o que aconteceu, meu filho? Em resposta, o mensageiro disse: Israel fugiu diante dos filisteus e houve grande mortandade entre o povo. Também teus 2 filhos, Ófine e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Logo que ele falou da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto da porta, quebrou a nuca e morreu, pois era idoso e pesado. Tinha sido juiz de Israel durante 40 anos. Sua nora, a esposa de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Ao ouvir a notícia da tomada da arca de Deus e da morte do sogro e do marido, agachou-se e deu à luz, porque lhe sobrevieram as dores. Enquanto estava morrendo, disseram-lhe as mulheres que a assistiam: não temas, porque tivestes um filho. Mas ela não respondeu, nem prestou atenção. Deu ao menino o nome de Acabote, dizendo: a glória se afastou de Israel, porque a arca de Deus fora tomada e tinham morrido seu sogro e seu marido. Ela disse: passou a glória de Israel, porque foi tomada a arca de Deus. Eu vou ler mais um pouquinho, vou ler o 5. A arca de Deus entre os filisteus. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a transportaram de Ebenezer para Azoto. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a introduziram no templo de Dagom, colocando-a ao lado de Dagom. No dia seguinte, levantando-se de manhã cedo, os habitantes de Azoto encontraram Dagom caído com o rosto por terra diante da arca de Javé. Tomaram Dagom e o repuseram em seu lugar. Na manhã seguinte, quando se levantaram, encontraram Dagom caído com o rosto por terra diante da arca de Javé. A cabeça e as 2 mãos cortadas jazia no limiar da porta, e Dagom só restava o tronco. Por isso,
Até hoje os sacerdotes de Dagom e todos que entram no templo de Dagom não pisam no limiar de Dagom em Azoto. A mão de Javé pesou duramente sobre os habitantes de Azoto e os devastou, afligindo-os com tumores em Azoto e seus arredores. Diante de tais coisas, eles tiveram medo e disseram: a arca de Deus de Israel não deve permanecer em meio de nós, porque sua mão pesa sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Mandaram reunir junto deles todos os príncipes dos filisteus e lhes perguntaram: que faremos com a arca de Deus de Israel? Eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja levada para Gate. E a arca de Deus de Israel foi levada para lá. Depois que transferiram, a mão de Javé pesou sobre a cidade, causando enorme pânico. Afligiu os habitantes da cidade, pequenos e grandes, e lhes saíram tumores. Então mandaram a arca de Javé para Acaron. Quando a arca de Javé chegou a Acaron, os habitantes de Acaron gritavam, dizendo: transportaram até nós a arca de Israel, do Deus de Israel, para nos fazer perecer a nós e a nosso povo. Mandaram convocar todos os príncipes dos filisteus, aos quais disseram: mandai embora a arca de Javé, a arca de Deus de Israel, para que volte a seu lugar e não faças morrer a nós e a nosso povo, porque havia um terror mortal na cidade inteira, de tão pesada que se tornava ali a mão de Deus. Os que morriam eram afligidos, os que não morriam eram afligidos com tumores, e o clamor da cidade se elevou até o céu. Pois é, a gente tem que saber que Deus ele não castiga ninguém não, mas ele pode mostrar pra gente onde a gente está errando. Pensem nisso, meus irmãos. Deus seja louvado. Eu vou parar por aqui hoje. Eu li 5 capítulos hoje. Li até os 5. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu parei, amanhã eu vou começar no 6. Para eu não me perder, eu vou sempre marcando agora. Tem caneta aqui, ó. Na falta de uma. Agora eu trouxe, ó, 4, para não deixar de marcar. Deus abençoe a cada um de meus irmãos, com as suas bênçãos de Pai. Não abandonais nenhum de teus filhos, Pai. Perdoe a todos os meus pecados, Pai Santo. Eu sou uma pecadora, mas perdoe a todos os meus pecados. Enquanto posso, eu tenho que pedir.